de Cristo segundo o relato de Lucas. Será o texto que iremos estar meditando nesta noite. Lucas capítulo 23. E nós vamos ler 3 versículos. Pessoal do Gaja, se puder trazer mais um copinho de água, eu agradeço, que o que está aqui já está no finalzinho. Lucas 23, e nós vamos ler o versículo 34, depois nós vamos pular para o versículo 43, e depois o versículo 46, todos do capítulo 23 do Evangelho de Cristo, segundo o relato de Lucas. Lucas 23, 34, diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, partindo as vestes dele, lançaram sorte. Pule agora para o versículo 43, que diz assim: Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Próximo versículo, versículo 46, diz: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Curve sua cabeça mais uma vez e vamos orar, pedindo que o Santo Espírito de Deus esteja aqui ministrando aos nossos corações no meditar desta santa palavra. Oremos. Amado Deus, poderoso Pai, bom é estar aqui na tua casa, Senhor. E agora, ó Deus, iremos meditar sobre as tuas escrituras, ó Deus, a tua palavra que foi deixada ao nosso conhecimento. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito fale aos nossos corações, tudo aquilo que iremos ouvir nesta noite seja edificante para a nossa vida, ó Pai. Quanto a mim, ó Deus, me coloco aqui submisso a Ti, ó Deus, e Te pedindo perdão pelas minhas falhas, porque sou falho, sou homem pecador, mas nessa noite estou aqui, ó Deus, me colocando como vaso na mão do olheiro e pedindo: Senhor, usa-me a falar à Tua igreja. Assim eu oro pelo nome poderoso de Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Reinaldo, dá um tchau para mim. Você está por aqui? Não? Reinaldo, quando ele chegar, pede para ele dar uma ajeitada ali, que eu estou sentindo que está sobrando o microfone um pouquinho e ele vai saber ajustar. Glória a Deus. Meu amado irmão, nesta noite eu quero compartilhar com você uma mensagem. E a mensagem desta noite, ela está baseada sobre 7 falas. As 7 frases que Cristo falou e proferiu ao Calvário, ali no Calvário, no momento da sua morte. Essas frases que foram ditas por Jesus não foram palavras e frases ditas ao vento. Não, cada palavra, cada frase que Jesus falou ali no momento da sua crucificação não pode ser visto por mim e por você como uma mera frase ou uma mera palavra que Jesus falou ali no momento de dor e sofrimento. Não. Se ele proferiu tais palavras, era porque havia um objetivo, tinha um foco, tinha ali uma mensagem a ser passada. E é isso que eu e você gostaria de olhar. É isso que eu queria, junto com você nesta noite, olhar e compreender o que Jesus estava querendo dizer e ensinar através das 7 frases que ele disse ali ao Calvário. Eu intitulei como título dessa mensagem a frase: as 7 frases ditas por Jesus no Calvário. E é isso que nós vamos fazer, se o tempo assim permitir, e eu espero que consigamos abordar essas 7 frases que Jesus falou ali no momento da sua morte. Mas primeiramente é preciso que eu e você entenda que a morte de Cristo na cruz do Calvário, a morte de Jesus Cristo ali na cruz, não foi uma morte aleatória, não foi ali uma coincidência de uma sucessão de fatores, não foi. A morte de Jesus não foi uma coincidência ou foi algo aleatório que aconteceu, não.
É preciso que você entenda que a morte de Cristo, ela estava bem fundamentada, ela estava muito bem escrita e planejada na agenda de Deus Pai a ser cumprida neste mundo. Portanto, meu amado, entenda você que a morte de Cristo não foi determinada, não foi em razão de fatores circunstanciais que aconteceram. Jesus não foi para a cruz porque os judeus o perseguiram. Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu, ou muito menos porque Pedro o negou, e isso fez com que ele fosse levado à cruz. Jesus não foi para a cruz porque o Sinédrio, de forma ilegal, o condenou. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos permitiu que ele fosse condenado. Jesus não foi para a cruz porque aquela multidão que estava ali assistindo, vendo o que estava acontecendo, gritava com todo desejo, com toda a garra que tinha no seu interior: crucifiquem-no, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Jesus não foi para a cruz por nenhuma dessas circunstâncias. Nada disso, meus amados irmãos, fez com que Jesus fosse levado à cruz. Jesus foi para a cruz porque o Pai sabia da minha e da sua condição. O Pai tinha plena convicção que se o seu filho não viesse a este mundo e morresse por mim e por você, nós estaríamos totalmente perdidos. E por essa razão ele enviou o seu Filho amado a este mundo a morrer naquela cruz. A cruz de Cristo não foi um acidente que resultou ou que foi resultado desses fatores circunstanciais, meu amado, não. A cruz de Cristo foi um acontecimento que estava muito bem planejado na agenda de Deus. A realidade é que a cruz de Cristo sempre esteve nos planos de Deus Pai, a ser cumprido no seu Filho Jesus Cristo. Jesus já veio a este mundo sabendo a incumbência que estava sobre ele. Em nenhum momento ele pensou retroceder, porque ele sabia que aquele sacrifício, mesmo doendo, mesmo gerando fortes dores, grandes aflições sobre ele, ia resultar em algo muito maior, a minha e a sua salvação, meu amado irmão. Portanto, visto que a cruz de Cristo não foi um acidente e nem deve ser vista como tal, eu e você precisamos todas as vezes que pararmos para olhar para esse Jesus maravilhoso. Quando eu e você abrirmos a Bíblia para ler, mesmo que seja um versículo pequeno, ou até mesmo um texto muito longo, eu e você precisamos entender que isso aqui chegou a nós através de um sacrifício lá atrás, e não um sacrifício qualquer. Não foi uma mortezinha qualquer. Não foi um homem qualquer que sangrou, que se humilhou, que foi escorraçado, que foi humilhado, que sofreu, padeceu. Não foi algo qualquer. Ele foi transpassado, meus amados irmãos. Lembre-se você, pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados. Não foi os pecados dele, porque ele não tinha nenhum pecado. Mas foi o meu e o seu pecado que levou Jesus à cruz. Portanto, nada mais justo do que reconhecermos que esse sacrifício desse homem santo, mudou completamente a história da humanidade. Nada mais justo do que eu e você, ao olhar para esse homem, essa história, nos apaixonarmos com todo o desejo, com todo o amor que há dentro de nós e falar: eu amo esse Jesus. Eu amo esse Jesus. Sabe o amor que você sente pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa? Ele não pode ser nem 1% do seu amor por Jesus. Porque o seu amor por Jesus tem que estar num nível muito, muito, muito mais além. Porque o que ele fez por você, meu amado irmão, não tem como eu aqui mensurar ou colocar aqui adjetivos mais rebuscados que for para quantificar e de expressar para você o que ele realizou na cruz do Calvário. Mas o que eu posso dizer a você
é que você precisa sim amar esse Jesus com o melhor, com toda a sua força, com tudo aquilo que você tem na sua vida e no seu coração, a expressar a Ele o que Ele fez por você. As 7 falas de Cristo, que foram ditas ali nos momentos finais da sua vida, estão registradas nos evangelhos. No livro de Lucas, nós encontramos 3 falas, que foram essas que nós lemos. No evangelho de João, você vai encontrar mais outras 3 falas, e no livro de Mateus, nós encontramos a última fala que Jesus vai dizer momentos antes da sua morte. Você encontra essa última fala também no livro de Marcos. Mas eu quero nesse momento olhar para a primeira fala que Jesus falou ali, momentos antes da sua morte. E está lá em Lucas 23, verso 34, que diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Note você que a primeira fala de Jesus ali no Calvário, a primeira morte, ou melhor, a primeira fala daquele homem que estava ali prestes a morrer, não foi uma fala de juízo ou uma fala de condenação, pelo contrário, a primeira fala de Jesus no Calvário foi uma fala que expressava perdão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava ali, meus amados irmãos, cercado de acusadores. Ele estava ali sendo humilhado de maneira covarde. Ele estava ali diante de soldados que haviam ali ferido, soldados que bateram em Jesus. Ele estava ali diante de pessoas que estavam gritando: se tu és filho de Deus, desça dessa cruz. Ele estava ali sofrendo grandes dores. No sinédrio, Jesus foi cuspido, ele foi esmurrado. Logo após isso, levaram ele para o pretório romano. E ali naquele pretório, ele foi ali covardemente açoitado. Mas não açoitado com chicotes qualquer, meu amado irmão. Ele foi açoitado com chicotes que possuíam tiras de couro cru. E na ponta desses chicotes, dessas tiras, haviam pedaços de ossos, que quando batiam na pele daquele que estava sendo açoitado, arrancava pedaços da carne. Você consegue imaginar a dor que Jesus sentiu? Certamente você viu aquele filme Jesus, do Mel Gibson. E talvez, ao ver aquelas cenas, o seu coração muito se constrangeu e se apertou de tristeza ao ver Jesus sofrendo tanto ali, como aquele filme retratava. Mas saiba você que aquele filme não retrata quase nada do que Jesus sofreu. Aquele filme não retrata quase nada do que Jesus sofreu. Mas mesmo diante de todos aqueles açoites, mesmo diante daquelas chicotadas que arrancavam pedaços da sua carne, quando ele estava prestes a morrer, ele não proferiu palavras de juízo, pelo contrário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, 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 porque eles não sabem o que fazem. A primeira fala que sai da boca de Jesus é uma fala que ensina a mim e a você que tanto você, nós não devemos pagar o mal com o mal. Jesus nos ensina que mesmo fazendo mal a nós, eu e você precisamos pagar o mal com o bem. É isso que Jesus está ensinando. Jesus pede perdão para aqueles que tramaram a sua morte. E como se não fosse ainda o suficiente clamar por perdão por aquelas pessoas, Jesus ainda vai mais fundo e ele, de certa forma, atenua a culpa daquelas pessoas, onde ele diz: Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não estão sabendo o que estão fazendo comigo aqui. É como se Jesus estivesse dizendo: meu Pai, meu paizinho amado, não julgue eles pelo que eles estão fazendo, porque eles não compreendem, eles não sabem o que eles estão fazendo nesse momento.
Se Jesus, meu amado, que tinha todo o direito de julgar aquelas pessoas, se Jesus, que tinha todo o direito, poder e autoridade de julgar a cada soldado que cuspiu nele, a cada pessoa que bateu em Jesus, se ele que tinha plena condição de julgar aquelas pessoas não o fez, porque eu e você nos sentimos no direito de julgar aqueles que nos feriram. Porque eu e você temos o direito de querer retaliar ou retribuir o mal com o mal, meu amado irmão. Não é isso que Jesus ensina a mim e a você nessa noite, quando nós olhamos para a primeira fala que ele disse na cruz do Calvário. O primeiro ensinamento que está contido na primeira fala de Jesus no Calvário revela a mim e a você que nós devemos perdoar aqueles que fizeram mal a nós. Mas não apenas só perdoar. Eu e você precisamos, diante do Pai, atenuar a culpa que está sobre a vida desses irmãos. Eu e você precisamos clamar a Deus pela vida dessa pessoa que nos feriu e que nos trouxe dor e sofrimento. É isso que Jesus está ensinando. A segunda frase que Jesus vai falar no Calvário está em Lucas 23, 43. E ele diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se a primeira fala que Jesus vai dizer no Calvário é uma fala que expressa e transmite perdão, a segunda fala que Jesus vai dizer no Calvário agora é uma fala que expressa salvação. Jesus aqui se encontra crucificado ao lado de dois ladrões. E Jesus está ali ao lado desses homens. E um deles fala com Jesus, isso está no versículo 42, que diz: e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Aqueles dois homens estavam ali ao lado de Jesus. Aqueles dois homens estavam ali ouvindo os insultos que aquela multidão falava e direcionava para Jesus. Eles puderam ouvir todas aquelas palavras que muito feriram, talvez, os ouvidos de Jesus ao ouvir. Mas aqueles homens ouviram também a primeira fala que saiu da boca de Jesus ao dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mateus, no seu evangelho, diz que anteriormente esses dois homens, os dois ladrões, blasfemavam contra Jesus. Tanto da direita quanto da esquerda blasfemavam contra Jesus. Mas se você notar, meu amado irmão, em um desses homens, em determinado momento da história, há uma mudança, há uma reviravolta. Se ele antes blasfemava contra Jesus, talvez agora, a partir do momento que ele ouviu da boca de Jesus, mesmo ele sendo insultado, mesmo ele sendo açoitado, dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquele homem viu que havia algo diferente naquele que estava ali ao seu lado. Aquele homem entendeu que aquele homem que estava ali preso na cruz, junto deles, não era um homem como eles, era um homem diferente. Porque ninguém em sã consciência, sofrendo o que ele estava sofrendo, diria: Pai, perdoa-lhes. Diante disso, meus amados irmãos, nós podemos tirar alguns ensinamentos. E o primeiro ensinamento diz: saiba, meu amado, que o teu testemunho pode levar à conversão e à salvação à vida de alguém que ainda não conhece a Jesus. O teu testemunho pode evangelizar alguém que ainda não conhece Jesus. Nós vimos que tanto o homem da direita quanto da esquerda blasfemavam contra Jesus. Aqueles homens estavam ali presos naquela cruz, mas por conta do testemunho de Jesus, por conta da atitude que Jesus teve ali de perdoar aqueles que estavam indo contra ele, aquele homem teve uma mudança de vida.
O que eu quero dizer é que Jesus não precisou chegar para aquele ladrão que estava ali na cruz e dialogar. Jesus não precisou virar para ele e parar ali, contar uma parábola, evangelizar aquele homem para dizer: olha, você precisa se converter, você precisa se arrepender dos seus pecados. Não, apenas com o testemunho de Jesus, ao dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aquele homem se converteu a Cristo. Aquele homem, ao ver a atitude de Jesus perdoando aquela multidão, ele teve o seu coração profundamente tocado. E aí, ele vira para Jesus. Ele vira para Jesus, não mais blasfemando contra Jesus. Ele agora sendo uma nova criatura, podemos dizer assim. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Ele estava dizendo: Jesus, quando o Senhor voltar e instruir, instaurar, realizar novamente o teu reino, lembra-te de mim, Senhor. Mas Jesus vira para aquele homem. Jesus vira para aquele homem e diz que ele estaria com ele no paraíso. Não num dia futuro, mas hoje mesmo. Hoje mesmo. Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava respondendo a ele: filho meu, eu vejo que você não é mais o ladrão que era há tempos atrás. E eu digo que estão perdoados os teus pecados e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu amado, entenda que o teu testemunho, às vezes fala muito mais do que as palavras que saem da tua boca. O teu testemunho fala muito mais do que as palavras que saem da tua boca. E creia nisso. Assim como o testemunho de Jesus ali numa atitude que mudou a vida daquele homem, saiba que tem pessoas olhando para você. E a sua atitude, o seu testemunho vão determinar se essas pessoas serão salvas ou não. É o peso que está sobre mim e sobre você. Saiba que somos vigiados. Saiba que a todo instante tem pessoas olhando para nós. Mas saiba que o teu testemunho pode converter uma vida sem ao menos você proferir uma palavra que saia da tua boca. O segundo ensinamento que podemos tirar é que a salvação de Cristo é de graça. Não importa o que você fez. Não importa o quão pecador você, nesta noite aqui, se vê aos olhos de Cristo, e você diz: eu não sou merecedor dessa salvação por conta dos pecados que cometi. Saiba você, meu amado irmão, que Deus sim, Ele não tem prazer no pecado, mas Ele não vira as costas para o pecador. Isso jamais Ele vai fazer. Nunca na história Ele virou as costas para um pecador. Pelo contrário, Ele sempre estende as mãos. Ele corrige, Ele aponta o caminho certo, mas virar as costas para o pecador, não. Isso porque a salvação não é por obras. A salvação não é conquistada por balas que você cola nos ônibus para evangelizar. A salvação não é conquistada por dias que você vem à igreja cumprindo apenas um mero protocolo, não. Não é assim que se conquista a salvação. A salvação é dada por Ele, vem dEle e é de graça. Aquele homem era um ladrão e provavelmente ele deveria ter praticado crimes horríveis, porque apenas aqueles que cometiam grandes delitos iam ao Calvário. E ali estava um homem com grandes pecados. Mas mesmo assim, Jesus diz a ele: a salvação chegou à sua vida. A salvação de Cristo é de graça. Ela não é dada por obras, ela é dada por amor, daquele que tem imenso amor por mim e por você, meu amado irmão. A segunda fala de Jesus expressa salvação esta que é de graça. O terceiro ensinamento que eu gostaria de compartilhar com você é que muitas das vezes nós não somos tocados pela presença de Deus, porque nós não estamos atentos ao que Deus está falando.
Nós não recebemos algo da parte de Deus porque nós não estamos atentos ao que Deus está falando. Ali no Calvário haviam 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. Ambos ouviram a mesma fala, a primeira fala que saiu da boca de Jesus. Ambos viram o mesmo testemunho de Jesus, mas apenas um observou, entendeu e recebeu a salvação. O outro estava ali assistindo, ouvindo, mas não aproveitou aquela grande oportunidade que estava sendo dada a ele. Podemos dizer que às vezes, meus amados irmãos, no momento do culto, nós presenciamos exatamente esse evento, esse episódio que acontece ali, onde Jesus tem ao seu lado 2 ladrões. Às vezes, no período do culto, o Espírito Santo está agindo de maneira maravilhosa. O Espírito Santo está batizando, o Espírito Santo está visitando, o Espírito Santo está curando, o Espírito Santo está tratando, e tem irmãos que estão ali cheios da presença de Deus, mas há outros que parecem que não está nada acontecendo. Parece que estão sozinhos, em casa, assistindo uma televisão, mas não conseguem ver a presença de Deus ali à sua frente, à sua volta. O que eu quero dizer com isso, meu amado irmão, é que isso é responsabilidade sua. Isso é responsabilidade sua. Às vezes nós estamos na igreja e falamos, a palavra não me falou muito. O louvor, olha, foi frio, frio, frio. Não senti nem vontade de levantar a mão e dar um glória. Saiba que você dizer e proferir essas palavras não é termômetro do que estava acontecendo no culto, não. É o termômetro da sua vida. Se você diz que você não ouviu nada, há algo errado em você. Algo está errado em você. Se uma pessoa que está ao seu lado está ali queimando na presença de Deus, e aí vamos usar os assembleianos sapateando no poder, e você está ali com os pés colados no chão, nem levantaram a mão e dão glória, há algo errado. O farol está aceso e você precisa ver o que está errado na minha vida, se essa pessoa ao meu lado está cheio da presença de Deus, porque eu não compartilho, eu não sinto isso. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, um recebeu a salvação e o outro não aproveitou aquele momento. Chegamos agora à terceira fala que Jesus vai falar no Calvário. E está lá em João 19, versículos 26 e 27. João 19, 26 e 27. Diz assim: vendo Jesus, a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. A terceira fala de Jesus vai expressar aqui o cuidado que Jesus tem. Note que mesmo sendo Jesus que estava sendo crucificado, mesmo sendo Jesus que estava ali padecendo e sofrendo de dores, mesmo sendo ele ali quem precisava de cuidado, Jesus meio que inverte e demonstra cuidado para com a sua mãe. Quem deveria receber cuidado era Jesus, mas de maneira invertida é ele quem dá cuidado. Provavelmente nesse momento da história, José, o esposo de Maria, já estava morto. E aí Maria era uma viúva e estava ali vendo o seu filho sendo crucificado. E aí Jesus, por mostrar cuidado para com aquela que era sua mãe, mostrar cuidado para com o seu próximo, ele vira para um discípulo e diz: cuide dela. Mulher, eis aí o seu filho. Discípulo, eis aí essa mulher, a sua mãe, cuide dela. Provavelmente este discípulo era João. João recebeu essa incumbência de cuidar de Maria. Mais uma vez, Jesus aqui traz a mim e a você o quão é importante e indispensável
nós demonstrarmos o amor para com o nosso próximo. Mesmo ele tendo dor, mesmo ele precisando ser acudido, é ele quem demonstra compaixão com aqueles que estão ali próximo dele. Jesus, mesmo numa condição debilitada, ele profere uma frase que demonstra cuidado. Portanto, meu amado irmão, nós precisamos sim amar o nosso próximo. Nós precisamos sim cuidar de quem está à nossa volta. Agora entenda você o que Jesus está querendo dizer ao amar ao nosso próximo. Não ache você que Jesus diz ame os próximos, e aí cabe a você identificar quem é esse próximo que Jesus está falando, para você dizer, esse grupo aqui se enquadra no próximo que Jesus manda eu amar, ordena eu amar, mas aquele outro grupo ali não se enquadra no grupo do próximo. Não, Jesus não está fazendo distinção, ele diz, ame o próximo. É bonito, é feio, é gordo, é magro, é rico, é pobre, é alto, é baixo, é gordinho, é louro, é moreno, tem olho azul, olho preto, fala grosso, te irrita, te faz feliz, te faz sofrer, ame o próximo. É isso que Jesus está dizendo. Ainda dentro da terceira fala de Jesus, eu gostaria aqui de destacar, para seu conhecimento, que há aqui uma interpretação muito errada que é feita e equivocada por alguns estudiosos. Estudiosos esses não cristãos, podemos dizer assim, quando Jesus fala no versículo 26, mulher, eis aí o teu filho. Alguns teólogos não cristãos usam esse versículo para defender que Jesus ali, ao falar essa palavra, Jesus estava ali entregando a Maria a incumbência de cuidar da sua igreja. Jesus, ao dizer, eis aí o teu filho, é como se Jesus estivesse dizendo, mulher, eis aí essa igreja, agora cuide, dê sequência. Ao dizer, mulher, eis aí o teu filho, Jesus não está dando à igreja como responsabilidade de Maria. De maneira errada, esses teólogos alegam que Jesus estava ali colocando essa responsabilidade sobre essa mulher, mas eu digo a você, não é isso que ele estava querendo dizer. Essa é uma interpretação errada, pois o que Jesus estava querendo dizer ao dizer mulher, eis aí o teu filho, é simplesmente dizer, você não estará sozinha, há alguém que vai cuidar de você. Eu não estou te deixando aqui neste mundo viúva, desprezada, não, alguém vai cuidar de você. No versículo 27 ele diz, eis aí a tua mãe. Desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. Após esta fala, João, tendo ciência da sua incumbência, ele então pega Maria como sua responsabilidade e a leva para casa. Mais à frente, se você estudar e ler a Bíblia, você vai ver escrito lá que João foi pregar em Éfeso e Maria estava morando em Éfeso, ou seja, João seguiu com essa mulher, cumprindo a incumbência que Jesus deu a ele. Portanto, a terceira fala de Jesus expressa cuidado. Cuidado esse que eu e você precisamos ter com o nosso próximo. Cuidado esse que eu e você precisamos demonstrar nos dias de hoje. A quarta fala de Jesus está em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Que diz, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A quarta fala de Jesus traduz e transmite o desamparo. Mas por qual motivo Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus não amava o seu filho? Meu amado, é importante você entender que exatamente neste momento, nessa fala de Jesus, está o ponto-chave, o ponto central para compreendermos o que de fato aconteceu neste momento que é chamado como a morte expiatória de Cristo. O Pai não pôde ampará-lo,
porque o próprio Pai foi quem lançou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Agradou ao Pai moê-lo em favor da minha vida e da sua vida. O Pai não poderia ampará-lo, visto que com a morte do seu filho, eu e você seríamos alcançados e receberíamos a graça salvífica. Essa graça que nos salva e somente chegou a mim e a você por conta do sacrifício de Jesus. Se o salário do pecado é a morte, e a morte estava ali, precisando sofrer ali aquele sacrifício, se o salário do pecado é a morte, e se ele se fez em pecado, e se ele levou sobre si os meus e os seus pecados, meu amado irmão, era necessário que ele sofresse tudo aquilo que ele sofreu. Deus não poupou o seu filho para amparar a mim e a você. Deus desamparou o seu filho para amparar a mim e a você, meu amado irmão. Não havia outra maneira dessa maravilhosa salvação chegar a mim e a você. Lá no Calvário, algumas pessoas chegaram a gritar: desça dessa cruz que nós iremos crer em ti. Mas saiba você que se Jesus tivesse descido daquela cruz, se ele tivesse descido daquela cruz, todos nós desceríamos para o inferno. Se Jesus tivesse descido daquela cruz e feito aquilo que aquelas pessoas estavam falando: desça dessa cruz e nós vamos crer em ti, meu amado, eu e você teríamos o passaporte carimbado direto para o inferno. Mas porque ele cumpriu aquele sacrifício único e vicário, a nossa rota mudou. Nós passamos a ter sim acesso a Deus. Nós passamos sim a ter acesso à salvação. A quinta frase de Jesus no Calvário está em João 19, 28. João 19, 28 diz: vendo Jesus que tudo já estava consumado, para cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. A quinta fala de Jesus vai demonstrar a humanidade de Jesus. Ao dizer tenho sede, ele estava ali demonstrando que ele tinha um corpo carnal, que estava ali um homem assim como eu e você, que estava ali um homem 100% Deus, mas um homem 100% homem. No princípio da igreja cristã surgiu uma interpretação a respeito da pessoa de Cristo, que dizia que, pelo fato de Jesus ser espírito, ele não poderia ter um corpo carnal. Essa ideia foi baseada no fato de que Deus, sendo espírito, ele não poderia então se tornar matéria, visto que as duas coisas são totalmente distintas, são totalmente opostas. Portanto, baseado nisso, se criou uma seita conhecida como gnosticismo. E dentro dessa seita havia os docetistas. Eles diziam que Jesus não tinha um corpo carnal. Jesus não podia ter um corpo carnal, visto que ele era espírito. Mas Jesus, para ir de contramão, para Jesus mostrar que ele era sim 100% homem, mas 100% Deus, ao estar na cruz, ele diz: tenho sede. Tenho sede, mostro aqui a minha natureza humana ao sentir sede. Com essa fala, Jesus mostra que ele estava ali assumindo um papel de 100% Deus, mas 100% homem. O outro entendimento que nós podemos tirar dessa quinta fala de Jesus era que tudo o que estava acontecendo, meu amado, era a concretização daquilo que havia sido preparado pelo Pai desde a eternidade. Se olharmos para Salmo 69, 21, que é considerado um salmo messiânico, um salmo que antecede a vinda do Messias, nós vamos encontrar escrito algo maravilhoso. O Salmo 69, 21 vai dizer assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre.
Ou seja, antes da vinda do Messias a este mundo, este salmo já dizia que em algum momento Jesus ia sentir sede e a ele pedir água, dariam vinagre ao invés de água. Lendo isso, meus amados, podemos afirmar que essa fala de Jesus foi para cumprir aquilo que o Pai já havia determinado desde a fundação do mundo. A quinta fala de Jesus, além de apresentar e demonstrar a humanidade de Cristo, ela reforça a mim e a você a soberania de Deus, o controle de Deus Pai, desde lá de trás da fundação do mundo, e mesmo o seu Filho ainda não vindo a este mundo, já haviam relatos dizendo, ele vai pedir água, e em vez de água, lhe darão vinagre. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um acidente, assim como a ressurreição não foi uma surpresa, não. Esses dois eventos já estavam ali muito bem anotados e planejados por Deus. A sexta fala de Jesus, ela representa e expressa vitória. João 19, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A sexta fala de Jesus ali na cruz, ao dizer está consumado, revela a vitória do Cordeiro. Está consumado vem do grego tetelestai. E essa palavra significa está feito. Está feito, é como se um pai mandasse o seu filho executar alguma tarefa, e esse filho, após realizar essa tarefa que o seu pai determinou que o filho venha fazer, o filho chega ao pai e diz, pai, tetelestai, está feito. A tarefa que o Senhor me destinou a fazer está realizada, está cumprida. Tetelestai, meu amado irmão, significa quitação de dívida. Ou seja, se uma pessoa deve a alguém, quando essa pessoa quita essa dívida, quando essa pessoa paga e salda aquela dívida que tinha para com aquela pessoa, após pagar essa dívida, essa pessoa vira para outra e diz, tetelestai, está quitado. Ou seja, Jesus pagou a minha e a sua dívida na cruz do Calvário. Quando Jesus ali na cruz diz, está consumado, tetelestai, ele está dizendo, os meus filhos e as minhas filhas não têm mais saldo negativo nenhum, eles não têm mais dívida nenhuma a pagar, porque eu já paguei todo o preço na cruz do Calvário. Tetelestai significa aquisição de um bem. Se a pessoa adquire um bem ou uma propriedade, lembra lá quando Boaz resgatou aquela mulher diante de um outro resgatador, Boaz vira para ele e diz, tetelestai, ou seja, eu resgatei, é minha propriedade, pertence a mim, e Jesus está dizendo na cruz do Calvário, tetelestai, vocês agora têm um dono, vocês não estão perdidos, vocês não são ovelhas desgarradas, não, tetelestai, eu comprei, vocês pertencem a mim. Meu amado, a sexta fala de Jesus no Calvário expressa e demonstra a vitória do Cordeiro. Ela representa Jesus dizendo, está feito, está consumado, meus filhos, vocês não têm mais dívida nenhuma a pagar, porque eu já paguei esta dívida. Chegamos então à sétima e última fala de Jesus no Calvário, que está em Lucas 23, 46. E ele vai dizer assim, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. A última fala de Jesus expressa a rendição. A última fala que Jesus vai dizer ali naquela cruz é, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus veio a esse mundo para morrer e ele morreu. O Apocalipse vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, já estava escrito lá na fundação que ele haveria de morrer. Jesus veio a esse mundo para morrer por mim e por você. Portanto, saiba, meu amado, que a cruz de Cristo
já estava planejada na eternidade, como nós falamos aqui no início. A cruz de Cristo não foi um acidente, não foi a sucessão de eventos que levou Jesus para a cruz, não. Jesus botou de maneira bem marcada e determinada: o meu filho vai morrer para que vocês sejam salvos. Através da redenção perfeita de Jesus, a minha e a sua história foi mudada. A redenção de Cristo foi um divisor de água na minha e na sua vida, meu amado irmão. Portanto, que nessa noite, ao olharmos para essas 7 falas de Jesus ali no Calvário, ao olharmos para todas essas frases que o Mestre proferiu ali minutos antes da sua morte, nós possamos compreender que a morte de Cristo transmite a mim e a você grande ensinamento. Não somente a vida de Cristo por essa terra, não. A morte de Cristo transmite e ensina a mim e a você grandes coisas. Que possamos entender que Ele morreu em favor de todos nós e sem fazer distinção. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Portanto, se você está aqui nesta noite e você ainda não tomou um posicionamento diante de Deus, você, meu amado irmão, que talvez está aí ouvindo essa mensagem nesta noite, que chegou até você, se você nessa noite não tomou um posicionamento diante de Deus, Jesus está falando: ei, eu morri por sua causa e eu quero receber você no céu. E se você está aqui nesta noite e ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele está gritando para você nesta noite: ei, é hoje que eu quero te receber. É hoje que eu abro os meus braços. É hoje que eu grito para você: tetelestai, eu saldei, eu paguei a sua dívida e eu quero ver você caminhando comigo. Da mesma forma como ele virou para aquele ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo para você: salvação pode chegar na sua vida. É só você me receber e deixar entrar na sua casa. Se crerdes em mim e me receberes hoje, não amanhã, hoje, Ele vai te sarar, Ele vai te lavar, Ele vai te dar novas vestes e a salvação chegará na sua vida e na sua casa, meu amado irmão. Eu gostaria de orar com você nesta noite. Os irmãos